Olá, tudo bem? Hoje vamos estar falando um pouco sobre o efeito Doppler. O que é a definição dele, como ele funciona, um exercício e umas aplicações dele. Bom, esse trabalho é feito pelos acadêmicos de matemática aplicada e computacional, Carlos Eduardo Martins Queiroz, que no caso ele não vai estar presente, mas ele contribui com a pesquisa, José Pablo Streisky Neto, Alô. e eu, Rafael Schneider Hickley. Bom, vamos partir para uma explicação do Sheldon aqui sobre o que é o efeito Doppler. Hey, what's Sheldon supposed to be? Oh, he's the Doppler effect. Yes. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. Oh, sure, I see it now, the Doppler effect. All right, I got a shower. You guys, make yourselves comfortable. Okay. See? People get it. Sim, é bem simples de entender o efeito Doppler, mas vamos partir para a definição. O que é o efeito Doppler? Ele é um fenômeno físico ondulatório que ocorre quando existe aproximação ou afastamento relativo entre uma fonte de ondas e um observador. Bom, a gente tem como exemplo a ambulância. É um exemplo bem do nosso cotidiano. Bom, quando ela está se aproximando, ocorre a compressão das ondas sonoras. No caso, o que acontece? Para a gente que está parado observando, o som ele vem ficando mais agudo quando a ambulância está chegando perto da gente. Você escuta lá de longe, ele está bem agudo assim. E quando ele passa por você, ele alarga as ondas sonoras. O que ocorre é que o som ele fica mais grave. Você consegue perceber isso daí bem, até quando um carro está passando buzinando do seu lado, no caso. Bom, isso é o efeito Doppler no nosso cotidiano, né? Bom, a fórmula a gente tem que ela é dada por F', que no caso é a frequência observada, o F0, que é a frequência emitida, no caso ali do exemplo seria a sirene da ambulância, teria a velocidade da onda no meio, que no caso seria a velocidade do som no ar, que ela vai chegar até o observador, a velocidade do observador, que no nosso caso ali do exemplo, ele seria zero, pois o observador está parado, e VF, que é a velocidade da fonte emissora, que seria a velocidade da ambulância. Bom, aqui a gente tem exemplos de como ficariam as fórmulas se caso o observador também estivesse se movimentando em direção à fonte, os dois estivessem indo para lados contrários e ambos indo para a mesma direção. Bom, um exercício aqui bem simples. Um trem parte de uma estação com seu apito ligado, que emite um som com frequência de 940 Hz. Enquanto ele se afasta, uma pessoa parada percebe que esse som com uma frequência de 900 Hz. Como ela descobriu essa frequência, não sei. Possivelmente ela tinha um equipamento para medir isso. Bom, sendo que a velocidade do ar é igual... A velocidade do som no ar é igual a 340 metros, calcule a velocidade do trem ao passar pela estação. O que a gente tem aqui são as seguintes informações. A nossa frequência observada é de 940 Hz. A frequência que está sendo gerada... a frequência emitida pelo trem é 940 Hz. A frequência observada é 900 Hz. E a velocidade do som no meio, que seria o ar, ela é 340 metros por segundo. Nisso a gente colocando na nossa fórmula, ela fica da seguinte maneira. 900 igual a 940 vezes 340, que seria a velocidade do som no ar, mais zero, por causa que é a velocidade do nosso observador, que no caso ele está parado observando, sobre 340 mais a velocidade da frequência, que na verdade é a velocidade do emissor,
que no caso é o que a gente quer descobrir, pelo trem que está passando. No caso ele é mais aqui por causa que ele está se afastando do nosso observador. Bom, fazendo as contas aqui bem simples, a gente chega no resultado de 15,1 metros por segundo, que essa é a velocidade em que o trem está passando pela estação. Bom, agora a gente vai com o Pablo para as aplicações. Tá, nesse slide, vamos ver um esquema entre uma ambulância e um radar. O radar é constituído de uma antena transmissora receptora de sinais de alta frequência. A transmissão ocorre através de pulsos eletromagnéticos de alta potência, curto período e feixe curto. Esse feixe, ao ser propagado, se alarga, ganhando a forma de um cone, como a gente pode ver nesse primeiro esquema, até atingir o alvo que está sendo monitorado. Após atingir o alvo, o sinal é então refletido, como a gente vê no segundo esquema, e a antena passa a ser receptora de sinais. Com a velocidade de propagação do pulso e o tempo gasto para o eco chegar, é possível calcular com exata precisão a localização do objeto. Esse outro esquema é uma aplicação de sinal ultravioleta e infravermelho. Nesse esquema a gente vê a movimentação de galáxias e suas relações com as ondas. Um objeto aproximando-se de nós a velocidade muito alta é percebido com a cor das suas linhas espectrais desviando para o azul. Um objeto afastando-se de nós a alta velocidade possui suas linhas espectrais desviando para o vermelho. Esse desvio observado nas linhas espectrais das galáxias distantes é interpretado como efeito Doppler. Como a gente vê nesse esquema, como a galáxia está se distanciando do planeta Terra, ela vai ter linhas infravermelhas, ela vai estar emitindo linhas infravermelhas. Quando ela está se aproximando, ela vai estar emitindo linhas ultravioleta. Até mais. Tchau. Tchau!